Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo? Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma aulinha de física. Deixa eu ver aqui, ó, tô com o chat aqui na mão para ver quem está presente. Bruna Soares, Noemi Vitória, Maria de Fátima, Manu, Maxwell, Ivonete, o Bruno Vicente, o Osmar Filho, Harper, todo mundo presente aí, ó, Manu. Maravilha, maravilha. Obrigado, hein? Sofia Manoel, Marcela, Maria Fernanda, Dandara Tereza. Obrigado aí. Milena Yumi, Vitor. Todo mundo presente. Obrigado aí pela presença de vocês, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai dar continuidade à calorimetria, né? A gente até agora já falou aí do calor sensível, né, do calor latente, falamos de trocas de calor, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processos de propagação do calor, né, porque a gente sabe que o calor, ele é uma energia que se transfere por conta da diferença de temperatura, né. Então, se você tem aqui, por exemplo, um corpo A, que tem uma certa temperatura. Vamos supor que ele tem lá uma temperatura TA. Né? E aí, essa temperatura do corpo A é maior do que a temperatura do corpo B. Então, você tem aqui um corpo B que tem uma temperatura menor. O que vai acontecer quando você colocar esses corpos em contato, por exemplo? Né? O corpo A vai dar energia para o corpo B. Essa energia que o corpo A está dando é o que a gente vai chamar de calor. Né? E esse calor, ele vai ser transferido até quando? Até que as temperaturas se igualem. Enquanto as temperaturas não se igualarem, esse calor ele continua sendo transferido, certo? Então, o calor ele é transferido através da diferença de temperatura. Beleza. Então, o corpo de maior temperatura vai dar calor, o que vai acontecer? A temperatura do corpo A, por exemplo, vai diminuir e a temperatura do corpo B vai aumentar. Né? Quando essas temperaturas se igualarem, a gente diz que atingiram o equilíbrio térmico. E aí, esses...
Oi, gente, nós estamos aqui hoje com a Alessandra. Fez seus implantes essa semana e ela vai dizer um pouquinho para vocês como que está sendo esse processo do implante aqui na clínica, o que ela achou. Eu já faço tratamento há um tempo aqui na clínica, maravilhoso, tratamento assim, excelente. Eu sempre tive vontade de fazer implante, mas sempre com aquele receio, o medo que eu acho que existe na maioria das pessoas. E vim assim, me surpreendi, porque não senti nada. Assim, a minha recuperação foi maravilhosa, zero dor. Vim aqui tirar os pontos, não senti nada. Fiz a laser terapia, que é para cicatrização. Muito bom, assim, tudo perfeito. Só recomendo. Quem tem algum receio, algum medo, vem e venha comprovar, porque não vai se arrepender. Obrigada, Alessandra. A gente fica muito feliz com o seu resultado, tá bom? Ou seja, vai acontecer inevitavelmente, mas sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? Então, o corpo tem energia térmica e ele pode dar essa energia térmica para outro corpo. Quando ele dá essa energia térmica, a gente diz que ele está dando calor, tá? Outra coisa importante, um corpo, ele não dá para o outro corpo temperatura, né? Temperatura não é algo físico que você dá, né, para o outro corpo. A temperatura é uma espécie de medida, né? É uma medida da agitação das moléculas, ou pelo menos é a definição mais próxima que a gente pode dar. Então, o calor é uma medida dessa agitação. O calor não, perdão, a temperatura. Então, você não dá temperatura, tá errado, né? Você fala assim, eu perdi temperatura. Tá errado isso, né? Botei o café aqui e ele perdeu temperatura. Ele não perde temperatura, tá? Ele perde energia térmica. Ou você pode falar que ele perdeu calor, porque foi transferência, certo? Então, eu também não posso dizer assim, o corpo tem muito calor. Não, ele tem muita energia térmica, tá? Assim, eu costumo fazer uma analogia que eu acho que é boa para entender isso, para diferenciar. Por exemplo, o calor é como se fosse o Pix. A energia térmica é o dinheiro. Então é errado, né? Eu não chego para alguém e falo assim, eu tô com muito Pix. Não faz sentido essa frase, né? O que eu tenho muito é dinheiro. Então eu tenho muita energia térmica. Energia térmica é o dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. E aí, se eu tenho muito dinheiro, eu consigo transferir esse meu dinheiro para alguém. O nome dessa transferência é o Pix, certo? Então, estou fazendo Pix para alguém. Isso implica o quê? Que eu estou transferindo energia térmica, né? Ou, no caso, dinheiro para alguém, certo? Então, o Pix é o calor. O dinheiro é a energia térmica. E a temperatura seria como se fosse o númerozinho que está lá no teu aplicativo do banco. O saldo, né? O saldo que está no aplicativo do banco. Isso é a temperatura. Né? Eu também não te dou saldo, não te dou o númerozinho do banco. Não faz sentido. Vou te dar o meu númerozinho do banco lá. Não. Né? O saldo que está indicando lá no banco. Não é isso que eu estou te dando. Eu estou te dando energia, eu estou te dando dinheiro, no caso. Quando eu te dou dinheiro, aquele meu númerozinho diminui. Certo? E como que eu te dou esse dinheiro? Através de uma transferência, que é o Pix. Então é isso. O dinheiro é a energia térmica, o calor é o Pix e a temperatura é o númerozinho da conta. Entendeu a diferença entre calor, energia e temperatura? É tudo ligado. Uma coisa está ligada à outra, mas são coisas diferentes. Tá? Só que a nossa aula de hoje é entender como que o calor se propaga. Então, assim, como que um corpo consegue dar calor para o outro? Ali, por exemplo, o corpo A está dando calor para o corpo B. Né? O calor é a transferência de energia térmica. Mas como que ele dá esse calor?
Bom, aí que tá, vamos ver. Ó, existem 3 maneiras de você transferir o calor, tá? Então, você pode transferir o calor, vou botar de roxo. Você pode transferir o calor através da condução, tá? Através da convecção e através da irradiação. Condução, convecção e irradiação. Bom, a condução, ela acontece quando você tem colisões entre moléculas. Então, molécula colidindo com molécula. Tá? Isso vai ser a condução. Exemplo, quando você, por exemplo, está esquentando uma barra de metal. Né? Você está esquentando uma barra de metal, aí você pega a extremidade da barra e coloca lá no fogo. Né? Aí, pô, as moléculas que estão lá naquela extremidade começam a se agitar. Ficam agitadas e vão colidindo com as moléculas do lado. E aí essas moléculas vão ficando agitadas e vão colidindo com a do lado. E aí vai colidindo com a do lado, vai colidindo com a do lado. Então o calor ele vai sendo conduzido através da barra. Certo? Então isso vai ser a condução. A convecção, ela acontece em, em fluidos, tá? Em líquidos, em, em gases. Isso vai ser a convecção. E ela acontece através da diferença de densidade. Então, ó, por exemplo, condução. Vou botar aqui um exemplo da condução, né? Exemplo. Tá bem lagado aí aqui. A barra, uma barra metálica, uma, uma barra metálica sendo aquecida, tá? Vou botar assim, barra metálica. Por exemplo, numa fogueira, sei lá, numa chama qualquer, né? Você tem a condução. Esse é um exemplo para você lembrar, tá? Por quê? Porque para ter a condução, tem que ter molécula ali batendo em molécula. Então, você tem aqui uma barra, por exemplo, numa chama assim. Tá? E aí, ó, essas moléculas que estão aqui, elas começam a se agitar, e aí começa a colidir com as moléculas do lado, e aí vai colidindo com as moléculas do lado, e aí você vai tendo essa condução. A convecção acontece tanto nos fluidos quanto nos gases. Exemplo, o ar-condicionado funcionando. O ar-condicionado, ele funciona através da convecção, né? Ele depende da convecção. Por quê? Porque o ar-condicionado ele tem que ficar na parte de cima do cômodo, né? E aí ele manda um ar frio. O ar frio ele é mais denso. Então ele manda um ar frio, ó. Ele está mandando aqui um ar frio qualquer. Só que o ar frio ele desce, né? Porque ele é mais denso. E o ar quente sobe. Então na convecção você tem movimento de matéria, diferente da condução.
Na condução, as moléculas, elas estão agitadas, mas elas não saem do lugar. Elas continuam aqui. Elas ficam agitadas, vão colidindo com as moléculas do lado, né? E vão colidindo com a do lado, tal, tal, tal. Mas a molécula que está na extremidade, ela não sai dali, ela continua ali. Aqui não, ó. Aqui, na convecção, você tem o movimento de matéria, de massas, né? E o ar quente, ó, ele tende a subir. O ar frio desce, aquilo ali não vai ficar vazio. Então, o ar quente ocupa aquele espaço vazio ali. Porque o ar quente, ele é menos denso. Então, o que é menos denso tende a ficar em cima, né? O que é mais denso tende a ficar embaixo. Tá? Então, esse é o processo da convecção. E a irradiação, hein? O que acontece na irradiação? A irradiação é quando o calor se propaga através de ondas eletromagnéticas. E o exemplo mais clássico da irradiação é o Sol aquecendo a Terra. Você tem aqui o Sol, por exemplo, e aqui você tem a Terra. Vou botar aqui de azul. Aí você vai ter as ondas eletromagnéticas. Ó. Chegando lá na Terra. Essas ondas eletromagnéticas, elas transportam energia. Essa energia, inclusive, pode provocar aquecimento. Então, essa energia que ela está transferindo é calor. Né? Pode ser calor. Portanto, o calor ele é transferido através de ondas eletromagnéticas também. Tá? O Sol aquecendo a Terra é um exemplo disso. Tá aqui. Tentei pintar aqui a Terra, mas não ficou bom. Então tá tipo um planeta azul, né? Enfim, tá piorando, mas tudo bem. Tá? Então o Sol ele manda onda eletromagnética e pode chegar na Terra. Bom, aí, esse caso aqui, ele tem um detalhe especial, que é o seguinte: a irradiação é o único processo que ocorre no vácuo. Né? Por que ocorre no vácuo? Porque as ondas eletromagnéticas podem atravessar o vácuo. Então, é a única maneira que você tem de transferir calor sem ter matéria, né? Sem ter massa. É só através da irradiação. Certo? O cara tá muito largado hoje. Mas, vamos lá, tô me virando aqui. Se entende. Deixa eu fechar aqui rapidinho o Raça, só para eu ver se dá para fechar alguma coisa aqui. Cara, isso aqui não dá para fechar, né? Tem alguma coisa aberta? Não, não tem nada aberto aqui, cara. Opa, tá lagando muito, mas dá pra fluir. Então, gente, ó. Tô, beleza. Bom, então, olha só. São os três processos, tá? Condução, convecção e radiação. O calor ele só consegue se transferir de um corpo para o outro através desses três processos. Ou por condução, por convecção e por radiação. Na verdade, esses processos eles acontecem ao mesmo tempo, né? Vários deles podem ocorrer ao mesmo tempo. Não necessariamente precisa ser um só. Eu, por exemplo, eu agora aqui,
eu estou a 36, 37 graus, né? O meu quarto aqui deve estar, sei lá, a uns 20 graus. Então, eu estou perdendo calor para o ambiente, certo? Por incrível que pareça, a maior parte do calor que eu perco para o ambiente, que o ser humano perde para o ambiente, é por irradiação, porque a gente está aqui constantemente emitindo infravermelho. Então, eu estou aqui irradiando calor o tempo todo, certo? Mas eu também perco calor por condução, porque, por exemplo, a minha pele está em contato com o ar. Então, a minha pele está conduzindo calor para as moléculas do ar, porque estão colidindo com as moléculas do ar, e as moléculas do ar estão recebendo essa energia, né? É por isso que se eu tiver frio, eu vou lá e boto um casaco, né? Quando eu boto um casaco, eu estou colocando entre a minha pele e o ar um material isolante, né? Ou seja, um material que dificulta essa condução, porque ele não é um bom condutor, ele é um isolante. Ele não é um bom condutor térmico, certo? Então ele dificulta a condução, que seria o quê? Lã, né, algodão, enfim. A borracha, o isopor, também são materiais que têm essa condutividade baixa, né? Ou seja, são mais isolantes, certo? Mas, por exemplo, uma, uma medida muito boa para você tentar evitar a troca de calor é você colocar vácuo. Quando você coloca vácuo, você só deixa acontecer a irradiação, né? Então, por exemplo, essas né? Essas garrafas que a gente tem de, tipo garrafa Stanley, né? Aquelas garrafas que conservam energia. Na verdade, cara, se você colocar a mão aqui dentro e perceber aqui, ó, a espessura, essas garrafas, elas, na verdade, o princípio delas é porque elas são paredes duplas. E entre as paredes é vácuo. Então, pode ver que é grosso pra caramba, porque aqui, na verdade, tem essa carcaça de fora e a parte de dentro não é a mesma, é duplo. No meio você coloca vácuo, né, o máximo de vácuo possível. E aí você evita a troca de calor, por exemplo, por contato, por condução, né, ou por convecção, porque você não tem molécula agora entre a água e o ambiente. Você botou vácuo. O único processo é a irradiação. Só que aí, ó, você ainda tem essa região mais metálica para tentar, de repente, refletir isso, refletir essas ondas eletromagnéticas. E aí a garrafa, de fato, conserva mais do que um copo normal, né? Certo? Então, o copo Stanley é isso, tem uma parede dupla, certo? Então, tira o print aí desses três processos. E aí, cara, é praticar, né? É fazer os exercícios, tentar entender, interpretar bem, né, o que cada caso está falando. Mas, assim, não foge disso, né? Essa parte da matéria é você entender bem esses três processos. Por exemplo, vamos lá. Vamos ver o primeiro aqui. Vou tentar achar a primeira aqui que eu tô descendo e não tá indo. Aí, primeira questão. Olha aí, ó. A vaporeira de bambu é um utensílio de cozinha que assemelha a uma série de peneiras empilhadas, formando um corpo cilíndrico com o fundo aberto, conforme as figuras 1 e 2. Olha aqui, ó. O fundo é aberto, ó. Aí você coloca na água. Tá vendo? A água que está dentro da panela e o fogão está esquentando essa água. Só que isso aqui é aberto, ó, tá vendo? É um monte de peneira, né? E aí você tem essas grades aqui, e aqui você bota aí o alimento, sei lá o que é isso aí. É aqueles pastéisinhos japoneses. Um gyoza, parece. Bota aí os gyozas, né? Gyoza, sei lá.
E aí, o que acontece? Essa água ferve, né? Por isso o nome é vaporeira, né? Vaporeira é um nome bem sugestivo. Por quê? O que vai rolar ali dentro da vaporeira é o vapor, né? O vapor d'água. Você está fervendo esse vapor d'água que vai cozinhar os alimentos. Você pode botar um brócolis ali, ou não, uns legumes, qualquer coisa. Olha lá, ele fala, permite que os alimentos sejam cozidos por meio do vapor d'água. Como pode ser observado no esquema da figura 2, a vaporeira de bambu é colocada no interior de uma panela de metal contendo água. O calor da chama do fogo é transferido através do material da panela para a água. Olha lá, como que a panela consegue transferir calor para a água? Panela e água. A panela é de metal, né? O metal, ele é um bom condutor térmico. Então, o metal, ele consegue conduzir bem o calor, né? Então, você esquenta aqui, ó, a parte de baixo da panela e rapidamente a parte de cima aqui, que está em contato com a água, já está quente pra caramba também. Conduz rápido. E a água está em contato com a panela, assim como o ar está em contato com a minha pele, né? Então, essa panela vai conduzir calor para a água, porque é o contato ali. Então, é principalmente através da condução, né? Que o metal, ele é um bom condutor. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no chat. A galera já está marcando letra E aqui, ó. Vamos ver. Então tá. Então, olha lá. A panela transfere para a água por condução. A água aquecida começa a vaporizar. Então, vou botar aqui condução, tá? Que eu acho que é condução aqui. Condução, tá. A água aquecida começa a vaporizar de forma que, por pontinho em pontinho, transporta o calor para o interior da vaporeira de bambu e cozinha os alimentos. Olha só, o vapor d'água. A água começa a vaporizar e esse vapor leva o calor, né, lá para dentro da vaporeira. O que acontece com o vapor d'água? O vapor d'água é um fluido, né? E esse vapor ele quente, ele tende a subir, porque ele é menos denso. Certo? E aí ele sobe, por isso que ele cozinha todos os alimentos que estão em cima, porque esse vapor vai ficar sempre subindo. Você vai fervendo a água e o vapor, o ar quente, né, sempre sobe. Certo? Então isso vai acontecer através da convecção. Né? A convecção é que explica esse movimento dos gases, esse movimento ascendente dos gases, né? É a convecção que vai explicar como que você consegue transportar calor através disso, dessa diferença de densidade. Portanto, ó, como que as lacunas são preenchidas? Condução e convecção. O pessoal marcou letra E aí, mas é a letra C, gente. O material da panela aquece a água através da condução. A panela é uma boa condutora de calor e a água está em contato com ela. Tá legal? Então o gabarito é letra C. Vamos ver a número 2? A número 2, cara, olha lá, caiu ano passado no Enem. Não sei se você está lembrado disso, ó, essa matéria aí, ó. Essa matéria aí caiu ano passado no Enem. Tá lembrado? Olha lá, o pessoal marcando C, 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 ó. Né? Beleza, ó. C de cacau. Muito bem, o pessoal acertou aí depois. Vamos lá. Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do sol. Essa questão, pô, gerou maior dúvida, cara, gerou maior problema aí. São compostos por coletores solares nos quais ocorre o aquecimento da água e por um reservatório térmico em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento. Então, olha lá. Coletor solar de tubo a vácuo, radiação solar, aí entra água fria
A água fria entra aqui, passa por aqui ou por algum lugar aqui, não sei, e rapidamente sobe a água quente. Ó. Essa água quente vai lá para o teu reservatório, vai lá para a tua caixa d'água. Então a água quente sobe, né? Porque a água, assim como os gases, é um fluido. E quando está quente, está menos denso. Então a água quente sobe porque ela quente ela é menos densa. E a água fria, né? É a que está vindo do cano. Então tu já joga a água fria lá dentro do teu aparelho aí. Essa radiação solar vai esquentar ali aquele coletor, né? E esse coletor vai esquentar a água, tá? Agora, cuidado com a pergunta, que é, é isso que de repente gerou o problema aí na galera. Ó, ele pergunta qual é o processo, né, pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico. Cuidado. Ele não perguntou qual é o processo de transferência de calor do Sol para os coletores, porque o Sol aquece os coletores. Aí seria por irradiação. O Sol está aquecendo os coletores por irradiação. Certo? Agora, esses coletores, eles vão esquentar a água. Né? Ou a própria radiação vai esquentar a água. Que a água vai passar aqui pelos coletores, sei lá. Tudo bem. Você não precisa nem entender muito bem o que está acontecendo aqui. Mas a água vai receber calor do Sol, perfeito. Só que a pergunta dele, cara, que eu acho que foi a mais maldosa de todas, né? Eu acho que foi isso que fez a galera errar pra caramba. Porque muita gente marcou irradiação aqui. Né? E de fato faz sentido. Como é que a água esquentou? Pô, ela esquentou pelo Sol. E como é que o Sol manda calor pra gente? Irradiação. Então, irradiação. Seria o natural ele perguntar isso. Todo mundo acertaria. Só que esse cara, ele quis ser escroto, né? O cara que fez essa questão aqui. Por quê? Ele botou: por qual processo ocorre a transferência de calor? Dos coletores para o reservatório. Não é do Sol para a água. O Sol para a água, por irradiação, esquentou a água. Agora, como é que essa água quente vai esquentar o reservatório? Né? Porque a água quente sobe e, consequentemente, esquenta o reservatório. Fica a água quente lá dentro da caixa d'água. Como é que o calor se transferiu, né, do coletor para o reservatório? Não é do Sol para o coletor. Do Sol para o coletor é irradiação. Agora, do coletor para o reservatório, esse calor, né, que subiu com a água, né, porque foi a água quente que está transferindo isso, ocorreu porque a água quente subiu devido ao fato da densidade dela diminuir. A água quente ela só sobe para o reservatório devido à convecção. Então, a pergunta dele é: como que rolou um calor aí, ó, né? Como que transferiu esse calor do coletor para o reservatório? Convecção, cara. Porque para esse calor subir, né, para que a água quente possa subir, ela precisa ter ficado menos densa, né, mais quente, menos densa, e ter sofrido o fenômeno da convecção. Então, apesar de parecer irradiação, né, o gabarito dessa questão é convecção. Olha aí. Por que convecção? Por conta da pergunta do cara, mano. Entende? Ele perguntou outra coisa. Ele perguntou como que o calor vai para o reservatório, não do Sol para a água. E, pô, achei isso uma maldade muito grande, né? Muita gente errou essa questão, foi realmente bastante capciosa essa questão. Tá? Mas tá aí. Convecção seria o gabarito. Beleza? Olha a questão 3. Acho que a questão 3 é mais tranquila. Ó. A questão 3 acho que você acertaria. Vamos lá. Com facilidade. Você acertaria com facilidade, ó. Não que a outra tu não acertaria, né? Óbvio. Você acertaria todas. Mas essa 3, acho que você ficaria mais confortável. Olha lá.
O telescópio James Webb, recentemente lançado ao espaço, recebe energia proveniente do Sol. Opa! Para evitar o seu superaquecimento, o telescópio James Webb. Já pensou em ser proprietário de uma floresta de mogno africano com potencial de retorno milionário? Com um aporte inicial acessível e a gestão completa por nossa equipe, você pode transformar sua renda em um patrimônio sólido e duradouro. Clique agora e baixe nosso infográfico para conhecer as estimativas financeiras e não perca essa oportunidade única. Nada. Vácuo. Certo? Meu Deus. Ó. No espaço é vácuo. E aí só existe uma maneira de você trocar calor através do vácuo. É apenas irradiação. O gabarito é a letra C. Show de bola? Então, questão 3, moleza, porque tem esse caso aí do espaço, do vácuo, né? E é o único processo que acontece no vácuo é a irradiação. Tá? Tá tranquilo? O que o pessoal tá falando aí? Vamos ver. Deixa eu ver aqui no chat. Olha lá. Ah, essa daí, ó. C, mandou o C. Show de bola. Essa é para não zerar, a Brena falou. A Brena, essa aí foi tranquila, né? A Brena falou que na prova marcou condução, né? Aquela de cima, né? Ó, o Andrei tá falando, e se fosse do condutor para a água? Então, aí... É porque, o Andrei, não dá para entender muito bem como é que funciona aquilo ali, né? É um coletor a vácuo. Entende? Como é que seria isso? Eu imagino que aquilo ali sejam barras metálicas pretas, né? Que esquentam muito e a água passa por aquelas barras. E aí, se for esse, né, o processo, aí sim, do coletor para a água é condução. Do sol para o coletor é irradiação. Agora, o calor sendo transferido para o reservatório é através da convecção. Porque como é que o reservatório fica quente? Ele fica quente porque ele recebe água quente. E como que ele recebe água quente? A água quente é menos densa, né, e tende a subir. Então você pode analisar aí os 3 processos. Por isso que eu achei uma questão bastante capciosa, né? Uma questão que, pô, o cara podia te passar a perna ali. A Manu falou, matéria top de física, sem contas. Ajuda muito a minha vida. Tem uma galera que gosta de fugir das contas, né, cara? É isso. O Vini Castro, ele tá tocando num assunto bastante delicado, né? Que é o Vasco no Mundial. Né, Vini? Mas tudo bem. Obrigado aí, tá? Por essa lembrança. Valeu. Você é um rapaz bem legal. Se bobear, Vini, foi você que fez essa questão aí do Enem, essa questão 2, hein? Tô até desconfiado. Você foi um cara bem legal com esse teu comentário aí, né? Parecido com esse cara do Enem que fez essa questão aí, né? Bastante capciosa. Mas, Vini, ó, o Vascão, em 2000, foi o primeiro Mundial da FIFA, o Vascão estava lá, tá? E aí, ó, Fluminense, Botafogo, Flamengo não estavam, tá? Mas tudo bem. Parabéns aí ao Flamengo que ganhou de 3-1 de um time inglês. Você sabe que o Flamengo foi o segundo time a ganhar de um time inglês num campeonato da FIFA, né? Um time sul-americano que ganhou de um time inglês de 3, fazendo 3 gols no campeonato da FIFA. Parabéns ao Flamengo, que feito, entrou para a história, foi o segundo time a fazer isso. Sabe qual foi o primeiro? O Vasco, 3-1 no Manchester United. Então, pô, é muita história, tá? Respeito o gigantesco da colina. Voltando, ó. Questão 4, Provão Paulista. Vamos fazer aqui para fechar? Analise a tirinha para responder a questão, ó.
Ah lá, o Garfield. O Garfield tá pegando um solzinho. Aí o sol tá lá esquentando. Ó. Aí no tirinho de baixo, o Garfield tá sofrendo ali com o calor. E o dono dele, o John, né, tá tranquilão. Aí ele tá olhando, o Garfield tá olhando, do tipo, por que ele tá tranquilão e eu tô aqui sofrendo? Aí ele se ligou, porque ele olhou pra cima, ó, aqui, ó. Olha lá, aqui ele tá olhando pra cima. Aí ele se ligou, aí ele ficou bolado, né, falando, malandrão. Aí o que ele fez? Empurrou o John pro lado, ó. Tá vendo? Os tracinhos aqui indicam que ele deu um empurrãozinho no John e ele ficou ali, ó. Aí agora ele tá tranquilo porque ele tá embaixo do ventilador. Certo? Bom, na tirinha é possível identificar duas formas de condução de calor. Uma para aquecer, outra para resfriar o personagem. Cara, cuidado, aqui ele foi um pouco desatento com isso. Duas formas de condução de calor. Na verdade, a condução já é uma forma de propagar, né? A palavra correta aqui seria propagação do calor. Né? Porque condução do calor fica parecendo que ele já está falando da condução, né? Entende? Não sei se foi de propósito que ele fez isso, para te confundir, mas eu acho que é você, sei lá, abrir margem para uma dupla interpretação. Então, o legal seria ter trocado essa palavra por propagação de calor. Duas formas de propagação do calor. Uma para aquecer e outra para resfriar o Garfield. Né? Assinale a alternativa em que esses processos físicos estão corretamente descritos. Qual foi a que aqueceu? O que aqueceu é o Sol, né? Que olha lá, o segundo quadrinho parece um Sol ali. O primeiro e o segundo, né? Parece o Sol ali mandando calor para o garfo. Então, a primeira é o Sol. E o Sol consegue aquecer a gente apenas por irradiação, né? Então, ó, apenas convecção, condução, apenas radiação, irradiação, transferência do calor por meio de ondas eletromagnéticas, é a primeira. Então, não é apenas radiação. A radiação é a primeira. E convecção, transferência do calor por meio do movimento vertical de matéria. É isso. Porque na outra tirinha, olha lá, ele até meio que desenha o calor subindo, né? Ou seja, o ventilador está mandando o ar frio e o ar quente está subindo, tende a subir. Né? Quer dizer, o ventilador não manda ar frio, né? Mas ele manda você, ele desloca o ar. Né? Então, assim, é como se o teu... Porque não é um ar-condicionado, né? Tanto é que quando tá calor, tu liga o ventilador, meu irmão, é bafo quente. Mas qual é a ideia? O ar quente está aqui em você, trocando calor, ele esquentou. Quando ele esquentou, ele tende a subir. O ventilador, ele meio que empurra um ar novo para você, né? Para você poder trocar calor com esse outro ar novo. Aí quando você esquenta esse ar novo, esse ar novo está quente agora, sobe. Aí o ventilador acelera o processo de mandar mais ar para você. Então é como se o ventilador estivesse acelerando o processo da convecção, né? Jogando ar em você para você esquentar esse ar e esse ar subir. Mas aí ele fica jogando ar em você para você ter sempre ar novo para poder perder calor. Né? Essa seria a ideia. Então o gabarito é letra... Cadê? Letra D. Né? O primeiro, que é para aquecer o personagem, é irradiação. E a outra é para esfriar. Né? Para resfriar o personagem é convecção. Então, gabarito D. Show de bola? Maravilha? Então, ó, condução, molécula agitada vai colidindo com a molécula vizinha, vai colidindo com a molécula vizinha, o calor é conduzido. Por exemplo, quando você esquenta uma barra. Uma ponta está lá no fogo, a outra ponta vai ficar quente. Isso é a condução. Convecção, movimento de matéria, né? Então, um ar quente ou um líquido, né, quente tende a subir e o frio tende a descer. Beleza. Irradiação é o único processo que acontece no vácuo. É o calor fluindo através de ondas eletromagnéticas. Certo? As ondas eletromagnéticas transportam energia e o calor
pode ser transportado por essas ondas, tá? Então, é o processo que acontece, por exemplo, no vácuo. Não é que só acontece no vácuo, não. Tá? Cuidado com isso. Que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam em qualquer lugar, inclusive no vácuo. Tá? É que no vácuo só dá para acontecer a irradiação. Mas aqui não. Se eu acender uma fogueira aqui agora, a fogueira vai estar me esquentando. Se eu estiver do lado da fogueira, ela vai me aquecer mais por irradiação do que por qualquer outra coisa, porque ela está irradiando infravermelho o tempo todo. Certo? Ondas eletromagnéticas. Então, esses são os 3 processos. Beleza? Vamos ver como é que está aqui. O que a galera está falando aí? Show de bola? A Eduarda está perguntando. Prof, por que a 2 não podia ser condução? Porque ele está sendo resfriado. Tudo bem, o Eduarda. Eu entendo o que você está querendo dizer, porque ele está perdendo calor para o ar ali, né? Só que ele também está irradiando calor. Poderia ser irradiação também, porque o Garfield também perde calor por irradiação. Eu estou perdendo calor por condução, estou perdendo calor por irradiação, porque ele também está emitindo infravermelho ali. Entende? Então ele também perde. Só que a ideia é que em cada questão você identifique aquele caso que é o caso em que está acontecendo mais. Pode estar acontecendo vários deles, mas qual que é o mais preponderante ali? Entendeu? Então ali ele está sendo resfriado mais especificamente porque tem um ventilador que está jogando ar frio nele e o ar quente está subindo. Né? Então esse ventilador ele está meio que aumentando a quantidade de fluido, de gases no Garfield. E isso vai aumentar consideravelmente a transferência de calor através desses gases, que é a convecção. Né? O ar quente subindo, o ar frio descendo. Entende? É claro que o calor ali, o Garfield perde por condução, mas por irradiação também. Mas o processo ali que se identifica devido ao ventilador é a convecção. Entendeu? Então, é por isso que essas questões são, às vezes, não tem conta, tem gente que prefere, eu acho, às vezes, até mais complicada, né? Porque quando tem conta, tu joga na fórmula, matou, acabou. Quando não tem conta, tu fica nessa, né? Pô, mas acontece isso também, acontece aquilo. Então, assim, tem que ter um pouco de interpretação também. Certo? Show de bola? Maravilha? Então é isso. Vamos lá, galera. Obrigado aí pela presença, tá? Obrigado aí pelo chat, pela companhia, pelas dúvidas. Os flamenguistas estão tudo aí na... Olha lá, os flamenguistas começaram a se manifestar aqui. É isso, show de bola. Então valeu, galerinha. Forte abraço aí para vocês, obrigado aí mais uma vez, foi um prazer, beijo grande. Semana que vem estamos de volta. Valeu, raça, valeu, gente. Abraço. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.